Até quando ele fala, eu não quero anistia light, é o quê? Ele não quer perdão para os comuns que estavam ali vandalizando a Praça dos Três Poderes. Porque ele acha que aquilo é um escudo para aumentar a chance do pai dele se safar. Aham. E ele fala, Eduardo Bolsonaro trabalhou contra os senadores que foram nos Estados Unidos para tentar negociar a questão das tarifas. Aí muita gente pergunta, beleza, Tabata, o Trump e o Eduardo Bolsonaro estão dizendo que todo esse ataque dos Estados Unidos contra o Brasil é de fato culpa do Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, que abandonou o seu mandato e tá botando pra lascar com a gente. Aí as pessoas falam, beleza, mas ele não tem esse poder todo, por que o Trump tá fazendo isso? Aí também tem que ter um pouco de maldade, assim, da nossa parte, de entender. O Trump, pra ele, o Bolsonaro, é uma baita de uma desculpa. É um bom argumento. Pra quê? Pra ele fazer o que ele sempre fez. Proteger os interesses dele e, nesse caso, de empresários americanos. Tem todo um debate de grandes plataformas, big techs, que a gente pode entrar, mas eu acho que o Pix, ele deixa muito claro, que é o quê? Pix, tecnologia segura, brasileira, feita por servidores do Banco Central, e aí vem o Trump e fala, o Pix é ruim, o Pix atrapalha a concorrência. Quê? O Pix é gratuito, assim, o que você tá falando? Por que ele fala que o Pix atrapalha a concorrência? Porque atrapalha a concorrência das empresas americanas que não conseguiram fazer algo tão bom. Tem uma coisa muito forte no mundo que é o WhatsApp Pay. Aham. Muita gente no Brasil nem sabe que tem o WhatsApp Pay. Porque o WhatsApp tá cheio de golpista ali na plataforma e a gente tem um Pix. Por que a gente iria adotar o WhatsApp Pay? Visa e Mastercard perderam o mercado no Brasil com a entrada do Pix. Gente, mercado! Concorrência. As pessoas fazem o que é melhor para elas, o que é mais seguro. Então, só pra gente também não ser inocente útil na história. Quando vai lá o Eduardo Bolsonaro e fala, Trump, vem aqui porque querem prender meu pai, porque ele fez muita merda e cometeu muito crime, o Trump fala, tá aí uma boa desculpa? Eu vou dizer que eu vou combater o comunismo no mundo, eu vou botar pra lascar no Brasil, encher o Brasil de tarifas e o tanto de desemprego que a gente tá tendo em Piracicaba, em Matão, aqui em São Paulo por conta disso. Por quê? Porque aí talvez eu consiga abrir espaço de mercado para as pessoas que me apoiaram. Porque essas grandes empresas, Google, WhatsApp, Meta, estavam lá na posse do Trump. Tem muita gente que fala que o dono do PayPal que escolheu o vice do Trump. Então, também pra gente, vamos olhar as claras. É bom pros interesses econômicos do Trump que ele tem uma desculpa chamada Eduardo Bolsonaro traidor, que tá lá falando que é pra ele atrapalhar o Brasil. Tá, mas, assim, essa parte da geopolítica é bem interessante e a sua análise está correta. A gente sempre comenta sobre isso também, né? De todo o grande interesse que está por trás, e o Bolsonaro é só uma desculpa uma para ele peça, atacar né? o Brasil. Agora, esse papel do Eduardo Bolsonaro enquanto deputado federal está traindo o país dele. Claramente está lá sendo pago com o dinheiro nosso, do contribuinte. E o Congresso Nacional, não existe nenhum movimento realmente dentro do Congresso Nacional, porque ele já deveria ter sido cassado, né? Infelizmente, a política brasileira tá cheia de gente covarde e cheia de gente, sei lá, que tá só olhando pro próprio umbigo e pro dia seguinte. Porque se essas pessoas estivessem preocupadas com a nossa soberania, com o nosso país, com a nossa história, elas teriam feito tudo já para impedir que o Eduardo Bolsonaro faça o que ele tá fazendo. Tem vários processos pedindo a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. E, gente, não é a prisão dele. Eu acho que ele deveria ser julgado pelos crimes que ele cometeu. Mas é a cassação, é falar, amiguinho, em fevereiro você abandonou o teu mandato. Quem te elegeu? Você foi para os Estados Unidos para poder articular contra o teu país. Fazer com que gente do teu país perdesse emprego. Bater continência para outra bandeira que não é americana. Você não pode ser parlamentar no Brasil. Aqui não existe trabalho à distância no Congresso. O trabalho é presencial, porque ele fez uma cartinha, né? Dizendo que ele queria poder trabalhar à distância lá da Disney, onde ele estava. Cara, isso não existe no Brasil. O cara tá conspirando contra a gente. Ele tá conspirando contra tudo que ele jurou defender da Constituição. E esses processos não estão sendo pautados. Ele já venceu as faltas que ele poderia ter. Então, para mim, ele perdeu o mandato dele é o mínimo. E para isso tem voto no Congresso. Mesmo quem é do partido dele, mesmo quem é bolsonarista, mesmo quem é de direita, tá dizendo, não dá para defender o que o Eduardo Bolsonaro... Nem o pai dele gosta dele, pelo que a gente viu. E o próprio Tarcísio, que no começo tentou defender o Eduardo Bolsonaro, ele teve que recuar. A gente tem que também reconhecer isso. Por quê? Porque ele viu que, de duas uma, ou ele viu que era muito impopular pro Tarcísio defender o Eduardo Bolsonaro,
Ou espero, né, sendo aqui otimista, que ele começou a ver o quanto que a gente estava sofrendo aqui em São Paulo por conta do Eduardo Bolsonaro. Então tem que ter coragem de pautar esse negócio. Ninguém está defendendo mais ele. Então, mas quais as forças políticas que estão impedindo a tramitação desse processo de cassação dentro do Hoje, Congresso? a maior força política do Congresso é o Centrão. Essa é a verdade. E aí a gente tem que entender o que é que interessa ao Centrão. O Centrão não é uma coisa só, né? Mas acho que simplifica a ideia de um grupo no Congresso que não tem a ver com partido político, que não tem ideologia e que se move sempre pela autoproteção por interesse próprio. O que eu imagino? Que o Centrão, e o que eu vejo, né? Mas é porque tem coisas que eu não tenho prova. Que o Centrão tá lá olhando e falando, tá, o que é que eu consigo mais arrancar desses bolsonaristas? O que é que eu consigo arrancar da família Bolsonaro? É uma promessa de que eu vou ser o candidato a vice do Tarcísio? É uma promessa de que o Bolsonaro vai pedir voto pra mim na reeleição? É uma promessa de que se eu apoiar as maluquices dos Bolsonaro, a gente vai aqui no Congresso votar um projeto que é bom pra mim? Ah, tem uma tal de PEC da impunidade, que é a tal da PEC das prerrogativas, PEC da blindagem. Que aí você começa a entender a lógica. Por que é que Centrão tá junto com o bolsonarista? Coisa boa não pode ser. Qual é a pauta que os dois defendem que é bom pro Brasil? Não tem. Então por que o Centrão tá junto? Porque o Centrão tá há anos tentando votar um projeto que faz com que seja praticamente impossível que o judiciário abra uma investigação sobre o parlamentar, julgue um parlamentar e prenda um parlamentar. Desde o mensalão que o STF começou a ter coragem de ir pra cima de político. E aí agora o Centrão viu uma oportunidade. Ah, vou aqui defender a bandeira dos bolsonaristas da anistia. Em troca, eles defendem a minha bandeira de mais impunidade. De mais corrupção acontecendo sem nenhuma responsabilização disso. Então, é claro que essa pergunta é muito mais complexa do que isso. Mas eu acho que uma das razões pelas quais o Centrão protege o bolsonarismo é porque vê ali uma relação de ganha-ganha. Esse PEC da impunidade, ele tá... Você falou que ele, lá na época há um tempo atrás, que ele foi pensado, e agora os caras estão querendo pôr em prática, pôr para votar. Para votar, né? de novo. Para quem não conhece, o que é o PEC da impunidade? É um show de horrores. Então, assim, eu vou falar, vocês não vão acreditar, e vocês vão pesquisar, e aí vocês vão ver. É um texto que foi apresentado, se eu não me engano, lá por 2022, 2023. Ele começou a votar. A gente fez de tudo pra tirar de pauta. Tipo, eu dei vários votos. Retira de pauta, adia a votação, nananana. E aí tiveram que recuar. E agora estão tentando votar de novo. O que tem? Existe o que tá na Constituição. O que esse projeto tenta alterar. E a gente não viu o relatório final ainda. Então, o que eu vou trazer aqui são coisas que vazaram. E aí a imprensa e a sociedade começou a se mobilizar desse relatório. Primeira coisa, você vai investigar um parlamentar? Por qualquer crime, o Congresso tem que autorizar. Veja só que bonitinho. Os seus colegas vão ter que dizer se você pode ser investigado ou não. Outra coisa, hoje, o que a Constituição fala? Você só pode prender um parlamentar se ele cometer em flagrante e se ele cometer um crime gravíssimo, inafiançável. Essa definição de inafiançável foi ampliando ao longo do tempo. Por quê? Para você combater a corrupção. Eles querem restringir ao máximo. Só pode prender parlamentar, tipo, nessa listinha aqui de crime. E aí, detalhe, como tá na Constituição, você vai reduzir pra caramba. Mas mesmo assim, se o cara foi lá e cometeu esse crime gravíssimo, ele só vai ficar preso se o Congresso autorizar que ele continue preso. Enquanto isso, ele não vai ficar preso em qualquer lugar. Ele vai ficar preso lá na Câmara dos Deputados. Então aqui, eu tô simplificando porque é um textão justamente pro povo não entender. Mas qual que é o resumo? Vai ser muito difícil investigar um parlamentar por qualquer coisa. Roubou, assassinou, corrupção, e vai ser praticamente impossível prender esse parlamentar. Ou seja, é realmente blindagem. Um parlamentar não vai ser ainda... Hoje um parlamentar já tem muita blindagem. Ele já tem muita prerrogativa diferente da população. É blindar ainda mais e deixar aqui os pares que analisem. Vou falar, tudo bem, Tabata, mas a gente estava falando aqui, tem muita gente que acha que o STF está errando a mão e não confia no julgamento do STF. Quer saber uma instituição que o povo confia ainda menos do que o STF? Congresso Brasileiro. Toda pesquisa mostra que o Congresso Brasileiro, o povo confia ainda menos do que no STF. Então, a solução que os bolsonaristas criaram e que o Centrão abraçou o povo não confia no julgamento do STF. STF não pode mais julgar político brasileiro. Ah, temos uma solução genial. Vamos botar os colegas desse deputado e desse senador para julgarem ele. Vai dar certinho, só que não.
Resumindo, a gente fez um pau danado, uma super mobilização semana passada. Quarta-feira, 9 da noite, o projeto estava na pauta, ia ser votado. E aí, depois de todo o rebuliço, saiu de pauta. E aí agora estão me deixando sonhar, porque não votou para a pauta ainda. Então a gente tem que manter essa mobilização bem forte. Entendi.